Saudações, hoje é o dia 17 de julho de 2022 e para comentar esta impressionante série da Amazon Prime, eu já tenho algum material trabalhado. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é simplesmente ler um texto já antigo que eu escrevi logo após a primeira temporada, que é um texto que especialmente foca na questão do personagem mais interessante, a meu ver, o Homelander. E depois eu vou colocar alguns trechos de uma live que eu fiz sobre o assunto de super-heróis em geral, dos quais eu comento The Boys após a segunda temporada. E depois eu vou fazer algumas colocações que vão relacionar a série inteira depois da terceira temporada, já deixando claro de imediato que eu não li os quadrinhos, apenas eu tenho a informação básica e eu não tenho interesse em ler, mesmo sabendo que a série rompeu radicalmente com o material dos quadrinhos. Mas eu tenho algum conhecimento da fandom, que faz uma comparação não só da série live action, também daqueles curtas de animação que estão disponíveis na Amazon Prime também, o The Boys Diabólico, e leio lá aquela fandom fazendo umas comparações, e um ponto interessante é saber que, por exemplo, o Homelander é um dos personagens que menos foi alterado. Mas então vamos fazer agora o seguinte, vamos ler esse texto anterior, que eu acho que é o texto que está, a temática dele é o que eu ainda pretendo desenvolver aqui, a respeito da questão do Homelander, além de comentários generalizados sobre a série em si. E se você está ouvindo um barulho estranho, é porque tem aqui um conflito entre uma gata e um cachorro aqui. Que droga. Pois bem, então vamos para o texto. É possível julgar o Homelander? Texto escrito publicado em 1º de novembro de 2019. Tanto no Facebook quanto no meu site. Para os poucos que se importam com spoilers, que serão poucos e leves, e ou queiram um contexto melhor, The Boys é uma ambientação onde os super-heróis, apesar das mesmíssimas caracterizações físicas inverossímeis e inconsistentes, recebem um tratamento psicológico e social mais convincente. Longe do ideal, mas bem melhor que as ridiculamente ingênuas noções onde se crê que minorias superpoderosas seriam oprimidas e discriminadas, ou que seres sobre-humanos se disporiam a uma vida dupla onde alternam uma existência divina de feitos heróicos com uma vida mundana, não raro patética, sem qualquer bônus de seu alter ego e ainda tendo que aguentar expor do chefe ao chegar atrasado no emprego assalariado após ter salvo centenas de vidas. A série, recomendada para maiores de 18 anos devido à violência explícita e muitas cenas quase explícitas de sexo, é baseada em quadrinhos, mas eu não os li e nem pretendo fazê-lo, visto que por tudo que me informei não me interessou e portanto focarei exclusivamente em sua versão live action disponível no Amazon Prime em, por enquanto, 8 episódios. Nela, temos uma ambientação onde se fala em mais de 200 super-humanos nos Estados Unidos. Nada sugere, inicialmente, que existam em outros países. Mas uma elite se destaca por ser patrocinada pela mega corporação Volt, que com marketing pesado transforma seus heróis em autênticos popstars, sempre celebrados na TV e nas redes sociais, alternando a vida de feitos heróicos com franquias de filmes, brinquedos, jogos, etc. Essa elite são os 7, a maioria evidentes paródias de super-heróis mais famosos da DC ou da Marvel. Eis uma tabela de referência. Homelander, Super-Homem. A-Train, um tipo de Flash. Black Noir, um tipo de ninja. Queen Maeve, Mulher Maravilha. Translucent, Homem Invisível, quase indestrutível. The Deep, Aquaman. Starlight, um tipo de cristal da Marvel. A-Train, o trem-bala na versão brasileira, não parece ter os demais recursos de super velocidade do Flash. Aparentemente, ele só corre muito rápido e é super resistente. Black Noir, o mais misterioso, lembra muito o Snake Eyes do G.I. Joe, e nunca mostra o rosto ou sequer fala. Translucent é aquele tipo mais antigo de homem invisível que precisa ficar nu para aproveitar plenamente seu poder. E o fato de sua pele ser impenetrável só é revelado no segundo episódio de uma forma um tanto confusa. Por fim, Starlight, uma das protagonistas mais destacadas, é na verdade a super-heroína novata que entra para substituir um veterano apenas citado, Lamplighter, que só aparece na segunda temporada.
Os poderes da Starlight envolvem produzir rajadas de luz, gerar campos eletromagnéticos, mas ela também apresenta super força e super resistência. Os demais são praticamente idênticos aos ícones que os inspiraram, especialmente nas versões mais recentes. Até o falar com peixes do The Deep é frequentemente ridicularizado. Queen Maeve, quem será capaz de entender essa referência? Detalhe, é até difícil achar esse termo na internet, porque sempre vai aparecer essa personagem. Mas a minha sugestão, procura Medb, M-E-D-B. Aí você vai notar a personagem mitológica que inspirou essa personagem Queen Maeve, que de fato o nome dela é Maeve em algumas versões, e é uma história muito interessante. É uma personagem mitológica nórdica que possivelmente pode ter alguma base numa personagem real, mas é um capítulo à parte, mereceria ter um vídeo à parte você pensar nessa personagem, e é muito interessante que a série tenha feito essa referência que a maioria das pessoas não vai passar nem perto de entender. Vamos retornar. Queen Maeve só se distancia por não ter uma origem divina. E o Homelander, que na versão brasileira recebeu o ridículo nome de Capitão Pátria, que eu não vou usar, só não demonstra claramente a super velocidade e o sopro gelado tradicionais do super-homem. De resto, está tudo lá. Até visão de calor e visão a raio-x. E com um pequeno detalhe, para ele não existe o equivalente a uma kryptonita. Portanto, parece totalmente invencível, sem dúvida muito mais poderoso que todos os demais. Também mistura elementos de Capitão América, e em especial sua capa, que é uma bandeira dos Estados Unidos. Lembrando que esse texto foi escrito antes do lançamento da segunda temporada. É exatamente sobre o Homelander que eu pretendo falar, mas primeiro é preciso deixar claro que The Boys, e eu não me conformo com esse título assim tão vago, tão palha. Bom, The Boys é caracterizado pelo fato destes seres super-humanos não serem exatamente heróicos. Starlight, sim, é uma moça interiorana cristã progressista que vem com a melhor das intenções, mas logo de início se depara com a depravação, pois assim que chega, The Deep, por meio de chantagem, a obriga a prestar-lhe uma felação. A-Train, acidentalmente e sob efeito de drogas, mata uma civil destroçando o corpo dela. Ele até pede desculpas publicamente, mas não parece realmente se importar com o ocorrido. Pelo contrário, até ri, mesmo que às escondidas. Translucent é um evidente degenerado beberrão que fica espionando mulheres no banheiro e parece mais preocupado com o fato de seus produtos estarem sendo pirateados. Queen Maeve demonstra algumas virtudes genuínas, mas acaba sendo cúmplice das tramóias de seus companheiros, quer por comodismo ou covardia. Nada é dito sobre Black Noir, e Homelander, a princípio, parece o mais virtuoso, até mesmo segundo o seu pior inimigo, no caso, William Butcher. They're all like that? All of them, even Homelander? Homelander's the exception. He doesn't drink, doesn't smoke. Man's a saint. Justo por não aparentar qualquer desses vícios mais evidentes. Pelo contrário, parece o arquétipo perfeito do queridinho da América. No entanto, logo fica claro que ele se revela o mais terrível. Hipócrita e extremamente narcisista, Homelander tem desprezo pelos humanos normais, embora jamais o demonstre em público. Pelo contrário, ele sempre se mostra maravilhosamente amável, sorridente, popular, sempre diz coisas bonitas e espirituosas e sabe explorar perfeitamente os sentimentos das massas, inclusive o seu patriotismo. Nunca demonstra descontrole emocional severo, embora frequentemente se aborreça com seus subordinados e pares longe das câmeras. E se não parece dado a rompantes de crueldade, se necessário, pratica atrocidades sem qualquer remorso, como é mostrado logo no primeiro episódio, onde derruba um avião particular, inclusive com uma criança dentro, para eliminar um político que os chantageou por saber de algo que não deveria. Mais adiante na série, vê-se que ele tinha um motivo muito mais sério para fazer isso do que parecia a princípio. Até mesmo os demais super-humanos têm medo dele, mesmo que ele quase sempre faça suas ameaças veladas e intimidações com um enorme sorriso no rosto e usando palavras aparentemente amigáveis. Em suma, ele é uma mistura de político e mega empresário perfeito do tipo que ganharia uma eleição para a presidência do país com margem esmagadora.
De fato, não é possível negar virtudes no personagem. Ele sempre está preocupado com coisas sérias. É o primeiro a se dedicar a procurar o companheiro desaparecido, enquanto os demais não dão a mínima, e sua intuição se revela correta. Os atos reprováveis que pratica têm sempre um motivo pragmático, mesmo que frio, em especial o mais chocante de todos, o ocorrido com outro avião, nesse caso um grande avião de passageiros que ele pretendia salvar, junto com Queen Maeve, para capitalizar o feito em favor de um projeto de lei que colocaria os super-heróis nas forças militares dos Estados Unidos. No entanto, após um vacilo onde acidentalmente ele destrói o painel da aeronave, conclui que tudo está perdido e friamente abandona os passageiros em desespero, se recusando até mesmo a salvar alguns, pois, afinal, eles poderiam contar o ocorrido, o que arruinaria sua imagem e as pretensões da empresa. Nesse ponto, a série peca pela má conceituação física. Se Homelander é basicamente um super-homem, então poderia sim sustentar o avião até pousá-lo com segurança. Queen Maeve também se desespera ao ver que nem mesmo uma única criança será salva, mas como regularmente faz, acaba aceitando e se calando, para depois pousar ao lado dele quando, diante das câmeras, ele simula revolta e pesar pela tragédia, dizendo que se tivesse sido avisado a tempo, poderia tê-la impedido, e assim, mais uma vez, vira a situação a seu favor, capitalizando o resultado para alavancar o tal projeto de lei. Mas que fique claro que ele não está sozinho nessa empreitada e sequer é o maior responsável por ela. Pelo contrário, os dirigentes da corporação, na realidade, estão acima dele, e ele frequentemente se mostra frustrado por ter que seguir um roteiro pré-definido, por ter que recitar discursos feitos por outros, por ter que dar prioridade a coisas que considera menos importantes. Fica também evidente que, em alguns aspectos, ele ainda é um menino mal resolvido, com uma complicada relação com sua chefe, que parece sua mãe, que ainda o manipula e o trata como uma criança, e que parece ainda ver algumas de suas atitudes mais drásticas como traquinagens. Ademais, também é evidente que ele teve uma infância infeliz, praticamente como um rato de laboratório, lamentada até mesmo pelo principal cientista responsável por sua criação. Homelander, inclusive, tem que encenar ter nascido num lar comum, diante de câmeras, fingindo ter tido um pai, uma mãe e uma infância normal. E não gosta nada disso. De certa forma, sua trajetória pessoal, que vai aos poucos sendo revelada na série, é de alguém tentando tomar as rédeas da própria vida e deixar de ser um marionete na mão de manipuladores mais ardilosos. E consegue, mostrando que, apesar de estar conspirando com planos e manobras assustadoras, e não sendo realmente diferente dos que o criaram, prova que é sim capaz de decidir por si próprio e que, aliás, é o mais capaz. Na sequência final, descobrimos que se por um lado Homelander faz coisas terríveis com vista a ampliar seu poder, por outro lado, também não fez outras coisas terríveis das quais era suspeito, até pelo contrário. E ele demonstra, ao mesmo tempo, uma frieza vingativa terrível contra quem o enganou, e a paciência e aparente benevolência de mostrar a um arqui-inimigo que este estava errado em sua péssima opinião a seu respeito. Ou seja, Homelander mostra que não é aquele monstro que por um momento parecia ser, mas apenas para mostrar que é um outro tipo de monstro, e é difícil saber qual é o pior. A série, como é comum nas produzidas nos Estados Unidos, faz uma autocrítica ao próprio país. A ideia de criar deliberadamente inimigos em outros países para justificar a produção em massa de armas e uma guerra perpétua está colocada com clareza. Aliás, é o que está por trás do misterioso Compound V, que perpassa toda a temporada, cujas consequências só são plenamente reveladas ao final. E nisso vemos a complexidade do Homelander. Por piores que sejam suas atitudes, elas obedecem a um propósito que em nada difere daqueles praticados na realidade pelo Deep State dos Estados Unidos, com a diferença que o personagem é um indivíduo único que sequer teve uma criação humana normal, e cujos devaneios são difíceis de serem compensados por companheiros, e que aparentemente não pode ser contido por poder algum no mundo. Como julgar uma pessoa assim? Seria ele moralmente imputável? Que tipo de impacto a posse de poderes sobre-humanos teria na psique de alguém?
Se tomarmos como parâmetro a psicologia reichiana, única que tem elementos que claramente poderiam ser aplicados a humanos superpoderosos, como os conceitos de couraças psicossomáticas e de orgônios, um tipo de energia vital, não seria difícil concluir que a psique de alguém com poderes como Homelander jamais poderiam ser a de uma pessoa normal. E como seu corpo interage com o ambiente é absolutamente crucial para a edificação de sua estrutura mental, e a invulnerabilidade teria consequências severas nessa relação. Na realidade, considero a concepção do clássico super-homem kryptoniano absurda caso sua super-força e super-resistência já estivessem manifestadas desde pequenino. Seria impossível sequer lidar com uma criança assim. Para que ele se aproximasse da condição humana, no mínimo, teria que ter vivido a infância inteira em estado de normalidade, ou quase, e só desenvolver seus poderes mais drásticos posteriormente. Entre vários motivos, isso ocorre porque um dos elementos mais cruciais para a saúde mental humana é a empatia, sem a qual é impossível verdadeiramente se conectar com as demais pessoas. E essa empatia jamais poderia ser desenvolvida num ser que é incapaz de sentir como os demais, especialmente a mais crucial e constitutiva de todas as experiências humanas, a dor e o sofrimento. Como não fica claro como foi o desenvolvimento do Homelander, a questão ainda fica em aberto, mas o pouco mostrado sugere que ele já tinha poderes notáveis mesmo desde bebê. De qualquer forma, o ponto que quero colocar é que não é possível julgar um personagem assim como se fosse uma pessoa normal. Ele está eticamente incapacitado, não tem como compreender as reais consequências de seus atos e, considerando todos os pontos, é difícil negar que, como ele mesmo disse, tenha se saído bem, pois ao menos parece alguém sempre disposto a um diálogo. A meu ver, Homelander é um personagem que, no mundo real, se tivéssemos uma oportunidade, deveria ser imediatamente destruído. Ele é perigoso demais para que se corra riscos, mas não sendo isso possível, deve ser tratado com muitíssimo cuidado, porém boa vontade. Não pode ser considerado simplesmente mal, tanto quanto não pode ser considerado bom. Seria uma incógnita, uma constante mistura de esperança e ameaça contra a qual só poderíamos torcer pelo melhor, além de lidar com extrema estratégia e cuidado. Só espero que nas próximas temporadas a série não estrague o personagem caindo num maniqueísmo infantil. Lembrando que esse texto foi publicado em 1º de novembro de 2019, portanto, logo após a primeira temporada. Bom, como devem ter notado, muitas coisas que foram ditas aí sofreram algumas alterações com as temporadas posteriores, mas nada foi realmente alterado radicalmente, né? Apenas é preciso dar um aprofundamento maior. Mas antes de falar nisso, eu vou agora tocar alguns trechos dessa minha live anterior. Foi a live Super Mitos e Super-Heróis, a live número 14, de 14 de maio de 2021, portanto, logo depois da segunda temporada do The Boys, mas também comentando Invincible, Jupiter Legacy e uma série de outros conteúdos de super-heróis. E quando a gente observa, por exemplo, The Boys, em The Boys, isso ficou bem estabelecido, nesse sentido ficou bem construído. Eu acho que, havendo super-heróis, aquilo estaria muito mais próximo da realidade. Eles trabalhem para uma... No caso do The Boys, é evidentemente aquela convergência clássica entre supercorporações e governo, né, que é mais ou menos meio que a mesma coisa, Deep State. O mais provável que aconteceria seria isso mesmo. Assim como seria extremamente provável que eles fossem celebridades, tivesse toda essa questão de preocupação de imagens, faz todo sentido. Então, nesse sentido, The Boys é bem construído, nessa questão psicossocial, social principalmente. Né? Psíquico nem tanto, porque também não que eles teriam que ser um bando de filha da puta como eles são lá no caso. Né? Aí, então, quando você vê, às vezes, observa uma série como The Boys, e você, às vezes, pô, será que vocês não estão fazendo uma versão corrompida da Liga da Justiça? É uma releitura, é uma tentativa de desconstruir? Em parte, sim, mas por outro lado, vamos admitir, é mais realista nesse sentido. Né? E The Boys, eu vi também as duas, eu gostei muito. Eu tenho lá minhas críticas. No The Boys, eu pessoalmente não gostei do The Deep, né? Porque o The Deep está muito mal explorado. Os outros, não, eu acho o Homelander fantástico, é muito bem explorada a questão do personagem. Os outros também, a maioria deles, mas o The Deep ficou muito mal explorado. Nunca teve uma cena submarina do bicho.
E olha só, ele tem aquele contato todo com animais, com aquele aparelho de Aquaman. Ele fica o tempo todo lá atrás de aprovação de rede social. Porra, seria muito mais interessante se aquele super-herói andasse todo mundo a merda e fosse pro mar, que fica lá vivendo no oceano. Mas, no geral, eu gosto da série, acho bastante interessante. Eu acho até que tem uma premissa, essa premissa de que os The Boys, na verdade, são o grupo que vigia os super-heróis. Eu acho uma premissa bastante plausível. Claro que seria muito difícil, porque, a princípio, não sei o que você faz para deter o Homelander. A princípio, não tem jeito, né? Ele é um super-homem contra o qual não tem kryptonita. O tal lá do Black Noir, né? Engraçado essa Black Noir. Noir também é preto, né, em francês, né? Então é preto, preto. Né? Mas a gente vai ver se nas próximas temporadas eles fizeram alterações radicais em relação aos quadrinhos, que eu sei que o Black Noir nos quadrinhos é totalmente diferente. Então, se você não coloca esses limites mais ou menos claros, o universo vira um caos. E eu acho que, em parte, por exemplo, uma série como The Boys acaba deixando alguns limites razoavelmente bem estabelecidos. Apesar de que ficam os mistérios. Na última temporada nós vimos lá uma personagem que explode a cabeça dos outros. Não ficou claro do que se trata. Mas eu espero que fique racionalizado e que dê um fechamento mais ou menos satisfatório. Agora, tem que tomar cuidado para não ir escalando, não ir expandindo, né? Porque senão o pessoal vai inventando poder cada vez maior. Eu acharia muito chato, por exemplo, se começar a surgir um monte de super-herói mais poderoso que o Homelander. Perderia um pouco o controle. Eu acho que faz até sentido manter o Homelander como um super-herói mais poderoso, e a pessoa vai ter que lidar com ele de alguma forma, ou de repente surge um outro tão poderoso quanto. Já tem uma galera que fala que o Black Noir pode matar o Homelander, e realmente ele parece bem mais forte do que esperava. E agora estamos aqui após a terceira temporada da série. E também após os The Boys Diabólicos, né, dos quais eu destaco especialmente o número 8, que conta a primeira missão do Homelander, que conta quando ele foi apresentado ao público, na forma de desenho animado. Há uma certa ambiguidade aí, porque a princípio o The Boys Diabólico ele se comunica mais com os quadrinhos do que o live action. Então parece que ele fica no meio termo entre a série live action e a série de quadrinhos. Mas eu creio que essa apresentação do Homelander acaba sendo de uma certa forma, entre aspas, canônica em relação à série live action. Né? Lá ela mostra a sua primeira missão com o Black Noir, que aliás, o Black Noir que foi amplamente desenvolvido posteriormente. Então hoje o Black Noir que a gente conhece é uma coisa, não vou dizer diferente, porque permanece, ele foi desenvolvido, né? Mas o que a gente entendia de Black Noir na primeira temporada era nada, considerando que a gente passou a entender a partir da segunda temporada e ainda mais a terceira temporada agora. Né? E bom, evidentemente, apesar de eu ter tido muito pouca coisa aqui, eu não tenho como evitar spoilers nessa exploração. Então, a princípio, o ideal que esse vídeo seja para pessoas que assistiram as 3 temporadas completas, ou pelo menos não se importem com o conteúdo, porque apesar de eu focar bastante na série, eu vou ainda insistir mais na questão do Homelander, que, para boa notícia, não, ele não foi estragado, pelo contrário, eu acho que foi bem desenvolvido, apesar de que tem uns problemas aí, especialmente a primeira parte da terceira temporada eu achei meio problemática, meio confusa, especialmente porque o Homelander não fazia absolutamente nada, além de ficar enrolando lá na frente de câmera, naquelas questõezinhas ali, naquelas picuinhas na Void, né? Até metade da série teve uma cena dele fazendo alguma coisa real, mas eu acho que o desenvolvimento posterior compensou maravilhosamente. E, claro, eu fiquei um pouco chateado com a resolução final que se deu à história do Black Noir, porque se bem que né, que a gente pode levar aquilo ali a sério, considerando que existem possibilidades de alteração significativa aí para frente. Mas, apesar de tudo, o desenvolvimento do personagem foi muito interessante. E, no geral, eu acho que essa temporada foi muito boa, ainda que ela não tenha começado muito bem, mas ela melhorou muito da segunda metade para o final. A introdução de Soldier Boy, que, aliás, vale lembrar, não foi nem citado em nenhuma das temporadas anteriores, mas foi um arco excelente, a revelação final também foi muito boa, e isso só reforça tudo que eu disse desde o começo a respeito do Homelander. Ele é complexo demais para ser simplificado e, lamentavelmente, a maioria, quase a totalidade das pessoas que abordam esse personagem, que toca nesse assunto, toca de uma forma simplista, maniqueísta e estúpida. É porque ele é muito mal, porque ele é um psicopata. Sim, ele é. Porque, sei o que... Cara, mas o personagem tem uma complexidade ali, que dessas versões malignas do Super-Homem, ele definitivamente acho que é o menos problemático.
O Omni-Man do Invincible acaba sendo pior. Até hoje ninguém entendeu por que o Omni-Man matou os Guardiões Globais. Eu expliquei isso lá na live. Também estamos esperando a segunda temporada do Invincible, né? E evidentemente nada teria como ser pior do que ou Bizarro, né? Ou até o próprio Brightburn. Né? Brightburn é um desses casos que eu citei que dificilmente teria como se desenvolver normalmente, uma vez que o moleque já tinha superpoderes desde muito cedo, pelo menos a invulnerabilidade ele já tinha desde pequeno. É citado no filme Brightburn que ele nunca se machucou. Então, nesse sentido, é muito complicado você entender como é que se desenvolveria um ser humano que não tivesse essa experiência tão constitutiva da dor, do ferimento, de estar brincando, se machucar e se cortar. Um ser humano que nunca passou por isso. Seria muito difícil você prever que tipo de desenvolvimento ele teria, mas eu tendo a achar que uma coisa que ele nunca conseguiria manifestar com clareza é essa empatia, essa relação de compreender o sofrimento alheio, porque ele não conhece o sofrimento. E agora fica um pouco ambíguo também isso no Homelander, porque o Homelander, apesar de já ter capacidades incríveis desde pequeno, é mostrado, especialmente nesse episódio 8 do Diabólico, alguns flashes muito rápidos que sugerem que a infância dele foi muito pior do que a gente pensava, né? Foi infância de maus tratos, de abuso, de tortura mesmo em laboratórios. E com tudo isso, fica até um pouco difícil entender como que o Homelander se tornou uma pessoa socialmente tão palatável, tão capaz de interagir socialmente, tão capaz de manter essa persona tão agradável para a maioria das pessoas que não o conhecem mais profundamente. Mas antes de desenvolver mais esse assunto, queria falar da série no sentido geral, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de frisar que eu continuo achando todas essas concepções de super-heróis extremamente frágeis, extremamente mal edificadas. The Boys melhora um pouco em alguns pontos, primeiro porque tem uma origem comum para os super-heróis, tudo se baseia no Compound V, então existe pelo menos uma sistematização básica. O Compound V tem algumas coisas assim razoavelmente previsíveis. Aparentemente, todas as pessoas em que o Compound V faz efeito, todos que foram desenvolvidos, sempre tem alguns desenvolvimentos em comum. Parece que todos têm um desenvolvimento físico maior, né? Algum grau de super força e super resistência parece que atinge a todos eles. Diz lá a fandom desde lá do The Boys que não é o caso, por exemplo, do Turbo Mind, né? Aquele telepata do Payback, que era colega do Soldier Boy. Chega lá a dizer que ele não desenvolveu nenhuma super força, nenhuma super resistência. Eu acho estranho porque nas memórias cartunescas, né, do Black Noir, ele participa do ataque contra o Soldier Boy. E ele ataca fisicamente, inclusive, o Soldier Boy. Eu acharia muito estranho que alguém com força humana normal se atreveria a atacar o Soldier Boy se ele pode usar um poder telepático. Então eu acho estranho que ele não tenha uma super resistência, e também pelo fato de que o Soldier Boy, quando mata ele, tem que bater várias vezes na cabeça dele, quando é evidente que o Soldier Boy com um peteleco mata uma pessoa normal instantaneamente. Então eu tenho a impressão que o Turbo Mind também tem alguma resistência sobre-humana. E isso daria um sentido melhor à série, que você notaria que todos os personagens têm uma força e uma resistência, todos esses que receberam o Compound V têm uma força e resistência superiores ao humano, pelo menos amplificado num nível assim incomum. Agora, é claro, acima dessa super-humanidade tem vários níveis, dos quais, evidentemente, o Homelander, e provavelmente é o mais forte de todos, seguido de Soldier Boy, porque fiquei com a nítida impressão que no confronto desses dois, o Homelander iria vencer, só não venceu porque, afinal, ele foi 3 contra 1. Né? Na realidade, esse confronto épico entre, de um lado, Soldier Boy, William Butcher e o Rogue com superpoderes, e o Homelander, me lembrou um pouco, né? O confronto também épico, onde nós tivemos a Kimiko, a Starlight e a Queen Maeve contra a Stormfront, né? De uma certa forma foi uma reedição, e tanto que até o final, o meio que terminou foi meio parecido, né? Porque tiveram que escapar voando. O que, aliás, é um tema interessante de se tocar também, que o pessoal parece que não se toca do tanto que um poder de voo não é simples facilidade de você se deslocar, mas isso faz uma diferença enorme. Mesmo que, por exemplo, um Soldier Boy fosse muito mais forte, muito mais resistente que um Homelander, o que adianta se você não pode voar? Porque na hora que o cara vê que a barra vai pesar, ele simplesmente voa e vai fazer o quê? Vai atrás dele como? Então, isso é uma vantagem absolutamente formidável, sem contar que, por exemplo, para um conflito, ele pega o Soldier Boy e leva pro alto lá, chega lá em cima, solta. Vai fazer o quê? Vai virar bolinha de sendo batendo para cima e para baixo.
Você pode arrancar o cara, pegar e jogar no espaço. Ou seja, a capacidade de voo dá uma vantagem absolutamente definitiva. Mesmo que você tivesse uma capacidade de resistência, de força muito inferior ao do seu oponente, o simples fato de você ser capaz de voar altera completamente a estrutura. Até porque se você é capaz de ter essa capacidade, esse poder como o Homelander tem, com certeza ele sabe utilizá-lo. Então ele vai saber explorá-lo para a sua vantagem. Ainda que seja plausível que o Homelander nunca tivesse enfrentado alguém tão forte quanto o Soldier Boy, com certeza ele teria uma percepção prévia de como fazer isso. E note que, aparentemente, todos os heróis são mostrados, pelo menos na série live action, além de Soldier Boy, só a Stormfront, né, tinha capacidade de voo. E mesmo assim a dela parece um pouco mais precária do que a dele. Mas tudo isso eu estou falando das características físicas, né, da conceituação física dos poderes, que apesar de ter algumas vantagens em relação às concepções mais comuns da Marvel, da DC no geral, ainda tem algumas falhas, algumas problemáticas. Por exemplo, Soldier Boy lá está o tempo todo comendo, usando drogas, fumando. Veja se é consistente. Olha só, você não consegue derrubar o Soldier Boy com esses gases comuns, né? Tem a hora lá que o Mother's Milk joga lá um tipo de gás que derrubaria qualquer ser humano, o cara pega e dá uma cheirada assim pra zoar, não derruba. Pra você conseguir pôr o cara pra dormir, tem que ser uma toxina que mata seres humanos instantaneamente. Um ser com essa resistência, como é que maconha ia fazer efeito nele, meu Deus do céu? Ou álcool? Ele seria imune a efeito de droga praticamente nenhum, assim como o Capitão América diz isso, até no filme, né, do Capitão, ele diz que ele não fica bêbado, não adianta, pode beber à vontade que ele não fica bêbado. Ele realmente precisaria comer? Você já viu que Super-Homem, pelo menos na ativação dos quadrinhos, a princípio ele não come? Ele tem um outro tipo de geração de energia? Porque pensa bem, ele precisa realmente comer tudo, se ele comer só porque ele gosta do sabor, pode ser, mas se ele precisa comer, então isso já depõe contra a sua capacidade de resistência e sua vulnerabilidade, porque se ele precisa comer, você poderia gerar uma situação onde ele fica soterrado, preso, e fica lá quanto tempo ele sobreviveria sem comida. Ou seja, já não seria tão invulnerável assim. Então aqui está o ponto, seres com esse grau de diferença de sua capacidade física em relação aos humanos normais, provavelmente teriam metabolismos completamente diferentes, que evitariam que a gente fizesse esse tipo de correlação, de usar drogas, ou até mesmo de se alimentar. E para não alongar demais, né, só citar aquele velho problema dos raios. Né? O pessoal não decidiram que raio que é o raio do Homelander, porque a princípio deveria ser que nem o do Super-Homem, né? Um puro e simples raio de calor. É isso que é sugerido na primeira temporada. No momento em que ele corta aquele avião, fica evidente, é como se fossem 2 lasers de alta potência. Só que aqui a gente já viu o raio dele ter uma força, como se fosse o raio do Cíclope, né? Um raio de força, como a gente vê quando ele atinge o Butcher, o cara é simplesmente empurrado, mas não é queimado. Que aliás a gente nota essa problemática também no geral, né? Porque o raio do Cíclope invariavelmente é um raio de força, mas já nos filmes já começaram a dizer que ele também queima, né? Ele tem também um raio de calor, então tem sempre essa ambiguidade. Mas o curioso que nós temos aqui é o velho clichê do choque de raios, né? Quando os raios se batem um no outro assim, engraçado esse negócio de um raio assim confrontando o outro assim, como se fossem coisas sólidas, né? Esse clichê é exaustivamente repetido em vários filmes, em vários desenhos. E é estranho, porque um raio deveria ser luz, né? Luz, calor, energia emitida. Ele não é uma coisa sólida. Se você pegar 2 mangueiras de água, assim, 2 jatos d'água, eles vão bater porque eles são sólidos. Mas 2 raios de luz, não, meu Deus. Vamos pegar 2 lasers? Vamos, pega 2 lasers aqui, apontam um para o outro. Será que eles se chocam? Não, porcaria, eles se atravessam. São luzes, são soft. Uma coisa que não faz nenhum sentido. Mas tudo bem. Deixa isso de lado e vamos agora... Primeiro nessa dimensão assim, mais política, mais sociológica da conceituação, eu acho que também que a série forçou um pouco, especialmente nessa terceira temporada, o modo como os heróis são explorados em mídia de massa. Né? Que tivesse um ou outro que tivesse essa dimensão assim, mais caricata de se apresentar em showzinho, de fazer cançãozinha de palco, até entendo. Mas me parece que foi amplificado demais. O tal do Supersônico, por exemplo, lá, nem apareceu ele fazendo nada. A gente tem que ler a Wikipedia dele, né? A fanpedia, pra gente saber quais são os poderes dele. E isso eu achei muito fraco, muito mal explorado. Cara, deveria ter mostrado o momento onde o Homelander mata o Supersônico. Tudo bem, eles quiseram fazer uma surpresa ali, mas eu acho que uma coisa não afetava a outra. Podia ter mostrado uma cena do confronto e depois
fazia aquela cena dele mostrando lá pra Starlight, mas assim, eu fiquei meio chateado, isso foi uma das coisas que me desagradou na série, sem contar aqueles outros super-heróis assim, que são apresentados, são citados, são até mostrados, mas que não faz a menor ideia de que poderes que eles têm, né? E essa parte, especialmente do Soldier Boy, de ficar muito assim, Capitão América também, né, que eu acho que tem um certo exagero aí, porque esse negócio de você querer ter essa projeção pública, assim, querer ser admirado, querer ter uma plateia, isso é uma coisa de nós, humanos, pessoas normais, que temos esse desejo disso. E veja só, nem só as pessoas normais, mas as pessoas muito poderosas financeiramente, elas não querem isso. Lembra, as pessoas mais poderosas, mais ricas do mundo são discretas, eles não querem fama. Aquilo que eu vivo dizendo, fama é o consolo dos pobres. O cara que não tem dinheiro, ele pode ter fama. É mais fácil conseguir fama do que conseguir dinheiro. E cada pessoa que está ficando rica, alguns vão ter essa necessidade, então gosta desse negócio. Algumas pessoas ricas que enriqueceram por meio da fama, ou até algumas pessoas que já nasceram ricas podem querer ter fama também, mas a maioria deles não quer. Então pensa em seres humanamente superpoderosos, com poderes físicos. Por que eles teriam tanta necessidade dessa aprovação social se eles não precisam dessa imagem, eles não precisam construir essa personagenzinha assim pública, eles já são um super ser. Realmente precisaria disso? Para que um cara que pode chegar numa multidão, arrasar todo mundo, sem se preocupar com nada, não precisa ter medo de polícia, de arma, de porcaria nenhuma, precisa ficar fazendo agradozinhos pro público para ser amado? Que tivesse um ou outro que fizesse isso, tudo bem, mas eu acho que isso foi colocado demais, né? E nesse sentido também o próprio Homelander, ele fica um pouco prejudicado, porque eu acho excessiva a necessidade dele de adoração, embora eu acho compreensível. Mas quando a gente vê todas essas cenas, especialmente na primeira metade dessa última temporada, onde o Homelander está o tempo todo lá naquele prédio da Void, andando por aqueles corredores, lidando com aquelas questões chatas ali, um ser que poderia estar voando, indo de qualquer local do planeta, fazendo o que quisesse, e se submete a uma espécie de prisão estrutural, administrativa e empresarial. É muito curioso. E a gente entende isso para os seres humanos normais, como nós, que precisamos de um avião para chegar no outro lugar, precisamos de dinheiro, precisamos de ter uma teia de relações sociais, precisamos de ter um suporte social. Por mais rico que você seja, a sua riqueza depende de um pacto social que tem que ser mantido com algum cuidado. Mas um ser super poderoso que não precisa desse pacto, tudo bem, isso poderia ser explicado, claro, pelo modo como ele foi criado, né, que apesar de ter dado revelações muito melhores, ainda assim não está totalmente claro se não houve um mecanismo um processo de lavagem cerebral para tornar o Homelander assim, tão socialmente palatável. Mas apesar de tudo isso, apesar de ter essas escorregadas, essas coisas que eu achei assim, um pouco chatas, teve momentos muito bons, teve momentos que o Homelander resolveu chutar o pau da barraca, fugir do script, e aí começou a se dirigir naquela imagética da polarização, né? Tá ficando muito claro agora que, ao invés de ser uma unanimidade, Homelander vai ter um grupo de seguidores que já vai ser minoritário, mas em compensação é um grupo muito mais comprometido, muito mais radical, e vai surgir um movimento crítico. Foi muito interessante a parte lá das feministas levantando lá a bandeira da Queen Maeve, isso foi muito legal. Aliás, a Queen Maeve encarou o Homelander quase que de igual para igual, então provavelmente ela é a terceira mais forte ali. Quer dizer, na verdade teve a Stormfront, né? Mas se for pegar uma hierarquia, seria Homelander, Stormfront, Soldier Boy, provavelmente em quarto lugar Queen Maeve, né? Fiquei um pouco decepcionado com, no caso, o Black Noir. Eu achei que ele... Tinha até gente dizendo que provavelmente, né, ele poderia até matar o Homelander. Isso fica até um pouco sugerido nas entrelinhas em alguns momentos, mas acabou que ele foi liquidado de forma muito fácil, né? Se é que foi realmente. Mas então essa parte social, essa forçação de barra com relação à aceitação às redes sociais, à popularidade dos super-heróis, também um certo exagero nessa forçação desse negócio da depravação moral, o negócio do hero gasm. Eu acho que isso tem um elemento interessante, mas acho que forçam muito a barra e exageram muito. Apesar de tudo isso, eu acho que isso não conseguiu afetar o tema mais interessante, o tema mais profundo, que é a questão do Homelander em si, né? Com a qual eu faço a ligação também já pensando nessa questão da analogia que é feito com o complexo industrial militar norte-americano e o Deep State, né? Que é uma coisa muito interessante. O Homelander, de uma certa forma, é como sempre, uma alegoria disso. Uma alegoria nesse sentido de você, inclusive, fazer uma crítica relativa à questão do patriotismo, que é aquele personagem lá que... eu não lembro o nome agora, mas aquele personagem citou que
muito mais importante de qualquer coisa você convencer a população de que nós somos os mocinhos, né, que os norte-americanos são os mocinhos. Então eles têm essa autocrítica, isso é muito interessante, e o Homelander é uma alegoria disso. Evidentemente, como teve o Soldier Boy, que ele acho até um nome muito estranho, e como o Soldier Boy é muito mais próximo da imagética de um Capitão América, só que como já tinha o Homelander com aquele negócio de capa com bandeira dos Estados Unidos, então eles atenuaram um pouco esses elementos do Soldier Boy, deu uma dimensão um pouco mais militar a ele, então isso meio que confundiu um pouco as analogias, mas de uma certa forma eles acabam tendo a representação de um mesmo papel, é alguém que faz esse papel de canalizar os sentimentos e a complacência das massas em relação a um projeto de poder que no fundo serve muito mais a uma elite financista, uma elite plutocrática, do que aos reais interesses do povo, haja visto a imensa rede de mentiras que você tem que jogar em cima para conseguir sustentar aquela imagem, como por exemplo dizer que o Soldier Boy morreu num acidente nuclear e que ele ajudou a derrotar a Alemanha nazista, essas coisas todas que depois são ditas que não foi bem assim, né? De qualquer modo, essa desconstrução tão severa dessas imagens, desses símbolos, funciona como uma alegoria muito boa da desconstrução exatamente nesse sentido real, desse discurso patriótico, não só patriótico norte-americano, mas de que são os heróis, os mocinhos, os bons do mundo. Então nesse sentido a série também, mais uma vez, é muito interessante, é muito feliz em ter essa autocrítica, que é uma autocrítica relativamente comum, mas eu acho que no The Boys, quando você faz uma abordagem assim, um pouco mais sutil, um pouco mais detalhada, eu acho que tem uma profundidade maior do que a média. Sem cair também no excesso de cinismo, que é a história em quadrinho que, apesar de eu não ter, eu conheço suficientemente para saber que eles, no geral, os super-heróis são muito piores, são muito mais depravados do que na série de TV, né? E eu aí já acho muito exagerado. Por exemplo, o fato que acontece com a Starlight logo no primeiro episódio da série, nos quadrinhos é muito pior. Porque são 3 que praticam abuso sexual e pior, a Queen Maeve não dá nenhum suporte para ela. Inclusive a Queen Maeve foi muito elevada na série e ela passa por um arco de redenção que se torna uma das heroínas da série. E aí você pode até levantar um ponto assim mais crítico, né? Você não tem o herói masculino com superpoderes ali no sentido geral, né? Na verdade, as super-heroínas que assumem o papel de forma realmente heróico é basicamente a Starlight, a Kimiko, e por redenção acaba sendo a Queen Maeve também, que acaba assumindo esse papel. Você não tem esse papel entre os super-heróis masculinos, você tem aqueles que recebem superpoderes temporários, como o próprio Hug e o William Butcher. E mesmo assim, o simples fato de pegar aqueles superpoderes em um determinado momento já começa meio que degenerar o Hug, né? E o próprio Butcher fala, você subvertendo aquela ideia do Homem-Aranha, né? Que com grandes poderes não vem grandes responsabilidades, vem a grande certeza que você vai virar um tremendo de um super FDP, né? Então fica esse detalhe, o super masculino não tem nenhum que preste realmente no sentido heróico. Fica esta crítica, mas tem os heróis masculinos normais. Subrepticiamente, não sei se é intencional ou não, acho que essas coisas podem acontecer até acidental, fica aquela mensagem que você não pode dar poder demais a homem, mas parece que você pode dar poder mais a mulheres, que elas lidam melhores com os poderes, né? Seria essa possibilidade. Existe algum fundamento psicológico você pensar isso aí sim. Não é uma coisa chutada, não é uma coisa simplesmente feminista. Existem alguns argumentos onde você pode colocar que se você entende a psicologia no geral e reforça elementos da psicologia feminina, você poderia ter outros problemas, mas que em tese a utilização daqueles poderes de uma forma mais violenta, mais brutal, mais exagerada, poderia em tese ser menor, né? Mas eu não vou discutir isso aqui agora não. Acho que o que eu quero focar mais uma vez é na questão em especial do Homelander, embora assim, para fechar essa parte da degeneração, mostrar como a série é menos degenerada, os personagens são menos degenerados, tem o exemplo do interessantíssimo Lamplighter, né, que é o personagem qual a Starlight substituiu, né? É até interessante, porque era um personagem de fogo que foi substituído por uma personagem de luz, né? Tem até essa relação, fogo masculino, mas a luz virou na imagética feminina. E o Lamplighter, assim, que nas histórias em quadrinhos ele é muito pouco desenvolvido, mas assim, é aquele negócio, é um tremendo FTP também, e você vê que nesta série já não é. O cara praticou uma atrocidade a qual muita gente quer se vingar dele, mas depois se descobre que não foi bem aquilo, foi uma coisa assim, mais acidental, que ele próprio se arrependeu tão amargamente, ele ficou tão chocado com a tragédia que ele causou, que ele acabou se matando, né? Então o personagem passa assim por uma espécie de semi-redenção também. E é um personagem interessante, até que ele tivesse sido mantido mais tempo, né? Mas bem, o fato é que, no geral,
os super-heróis em The Boys têm esse problema da degeneração, mas o mais interessante continua sendo Homelander. Você não pode simplificar esse personagem, esse personagem é mau, não sei o que lá. É um personagem, talvez não seja nem psicopata, não sei, é até um pouco difícil você estabelecer isso. Mas o fato é que pensa, ele não teve infância normal, ele foi rato de laboratório, desde bebê sendo submetido a experiências frequentemente cruéis. Nos flashes que a gente vê muito sutilmente no capítulo 8 do The Boys Diabólico, a gente nota que desde de pequeno ele é submetido a extrema violência na forma de ir desenvolvendo os poderes, até que chegou um momento que ele consegue detonar todo mundo. Eu não sei de nenhum caso onde você apela para esse tipo de narrativa, de conceituação, onde o personagem final tenha saído um super-herói saudável. Não precisa nem ir longe, vai no Stranger Things e vê a Eleven, né? Aliás, eu nem terminei de ver a quarta temporada, tô vendo agora, tô achando muito bom também. Mas a Eleven, mesmo não sendo exatamente uma vilã, o simples fato de ter passado por aquele período já deixou ela assim meio problemática. Ou você pega lá na Jessica Jones, né? O Killgrave passou por esse problema também, o que ele se tornou, né? Então é difícil você dar essa narrativa e esperar que saia alguma outra coisa de um personagem meio perturbado. E o Homelander foi isso. Então, e o que você nota desde o começo do personagem Homelander? Primeiro, ele não é um cara desembestado, não. Ele é um cara racional. O que ele é absolutamente difícil. Ele tem um objetivo, ele sai atrás daquele objetivo, ele atropela qualquer coisa. Não tem nada que o separe, que o impeça de atingir aquilo. Mas ele tem um certo método, ele dá chances às pessoas, ele oferece oportunidades, e se as pessoas corresponderem à altura, ele as mantém numa boa. É claro, se ele passa por uma grande decepção, ele tem que matar a pessoa. Mas, e vamos observar que as pessoas que o Homelander matou desta forma, tem de concordar que meio que mereceram, porque realmente fizeram muita besteira. E é aí que está um grande problema. Poucas pessoas sabem lidar com ele. A personagem que mais se relacionava com ele na primeira temporada, que era aquela que fazia aquele papel meio de que amante e mãe, assim, né? Ela conseguia controlá-lo, ela conseguia lidar com ele, ela tinha um certo tato ao trabalhar com ele, e ela, de certa forma, que conseguia controlá-lo, contê-lo. Mas a partir do momento que ele descobriu o que ela de fato fez, aí ele meio que se rebelou. E você nota só, a primeira temporada inteira, o William Butcher parte da premissa que o Homelander estuprou e matou a esposa dele. E no final a gente sabe que não foi nada disso. Não só não matou, como nem estuprou. Foi consensual, teve um filho com ela. E estava, de certa forma, protegendo a criança. Até que teve aquela situação onde os heróis da série resolveram afastar o filho do pai, ou seja, praticar uma alienação parental, né? Ou seja, a partir da segunda temporada, o Homelander é vítima de alienação parental. E é muito claro que ele não tem nenhuma má intenção com o filho. Pelo contrário, ele realmente quer se aproximar, ele quer criar, ele quer dar ao filho um pai que ele nunca teve. A necessidade do Homelander de relações pessoais, relações familiares reais e profundas é extrema, coisas que ele não teve. Tanto que ele estava disposto a perdoar, se entender com o Soldier Boy quando descobriu que era o pai dele. E infelizmente as coisas sempre desandam. E é aí que está a grande tragédia da série. Infelizmente as pessoas não sabem lidar com o Homelander. A Queen Maeve não soube lidar com o Homelander. Se a Queen Maeve fosse minimamente esperta, ela não só conseguiria domar o Homelander, como evitar a maior parte dessas tragédias. Mas não, ela vai crescendo, ela vai aumentando despesa, vai ficando cada vez mais agressiva. E mesmo assim ele não escalou tanto quanto ela. Até que chega um ponto que a situação sai completamente do controle. A própria relação do Homelander com o Black Noir, que é muito boa, que é bem explicado esse início dele naquele episódio do Diabolical, né? Que é melhor explorado agora essa ligação que faz com o Soldier Boy, isso tudo ficou muito bom, muito bem desenvolvido. E o Homelander sempre teve o Black Noir em alta conta. Ele ficou absolutamente chocado quando achou que o Black Noir ia trair ele, que na verdade não foi um momento, acabou sendo um abandono, mas não foi. Quando ele voltou, teve até aquele momento singular, né? Mas quando ele descobre que o Black Noir escondeu aquele segredo ali por tanto tempo, aí o bicho fica possesso. Apesar que eu achei um pouco exagerado, não pareceria que ele faria isso não. Mas ele ficou colocado numa tensão, né? Pô, o que ele vai fazer agora? Eu mantenho esse meu único amigo que eu tenho aqui, que é o Black Noir, ou eu tento estabelecer uma relação com meu pai? Você vê o dilema do cara? Eu gostaria que o Black Noir tivesse ido para o confronto final, né? Mas infelizmente não aconteceu. Mesmo assim,
Eu acho que a solução final dada foi interessante, lembrando que o Soldier Boy está vivo. Bom, a Queen Maeve provavelmente vai sair da série, porque ela perdeu os poderes, apesar de poder recuperar também, a gente sabe que as coisas não são definitivas. Então a gente não tem... Mas eu penso que a personagem não deveria voltar, não. Acho que eles fecharam o arco dela, encerraram a história dela, tranquilo. Não sei muito bem o que vai desenvolver pela frente. Eu gostaria que o Black Noir voltasse. Mas voltando ao Homelander, é tudo aquilo que eu falei logo no começo do vídeo. O personagem é muito complexo, ele é muito profundo. Você não pode estabelecer um maniqueísmo infantil nele. Você vê que até a necessidade de relação social que ele tem, a necessidade de adoração, de uma certa forma é meio que correlata à própria ideia dos deuses, que têm uma necessidade de idolatria, né, de ser idolatrado pelos humanos. Eles querem ser amados de uma determinada forma. E ver que isso é o que contém ele, porque ele deixou muito claro: se você tirar isso de mim, aí não tem nada mais que me segure. Aí ele fala para Starlight: aí eu destruo tudo, acabo com a civilização. Dá a impressão que ele pode fazer isso mesmo. Aí fica aquele negócio, porque a única personagem que realmente parece que poderia fazer frente ao Homelander, além do Stormfront, né? Acaba que eu não falei muito na Stormfront, mas eu gostei muitíssimo do personagem, achei muito bem desenvolvido. Aliás, até uma ruptura para evitar esse maniqueísmo de gênero, né? Porque de uma certa forma, de todos os personagens que a pessoa estaria disparado, pior, mais degenerada, mais cruel é a Stormfront. Não tem nem o que questionar, né? Eu acho que isso é meio que evidente. Até porque o Homelander não é racista. Pelo menos isso ele não é. Ele não tem essa vocação do nazismo. A Stormfront é nazista. Então é a forma de você passar a mensagem que é o pior de todos os casos ali, é a Stormfront. E é uma mulher. E o personagem que originalmente era masculino, então eles inverteram o gênero. Então The Boys ainda tem essa vantagem. Ela trabalha com essas questões de gênero de uma forma mais ambígua, que dá espaço para a crítica de gênero, tanto no sentido feminista quanto no antifeminista. Ou seja, dá espaço para discussão. Isso que é a melhor coisa. Veja só, por mais antifeminista que eu seja, eu não gostaria de uma série ser totalmente antifeminista. Não, eu acho que o ideal é dar ambiguidade, é dar essa margem de discussão, colocar os elementos assim que enfraquecem a narrativa de um lado, mas deixar um espaço para essa narrativa tentar se adaptar e tentar pensar alguns elementos também para gerar uma discussão. É isso, ser antimaniqueísta. É a coisa que mais me interessa nessa série. É uma das coisas que mais me interessa no meu universo de produção literária. Por exemplo, eu sou um escritor, sabe? Nunca consegui a fama. Aceitaria alguns contratos, faria algumas modificações se alguém chegasse para mim: olha aqui, vamos te dar toda a produção, todo o dinheiro para você fazer divulgação, se for um bom sucesso, mas você mexe aqui, mexe ali. Eu poderia aceitar, mas uma coisa que eu jamais aceitaria é fazer uma coisinha maniqueísta, fazer o bem contra o mal. Pufa, não aceitaria isso de jeito nenhum. Eu sempre tive essa proposta de você ter blocos de oposição nas histórias, e você pode até preferir um ao outro, mas o outro não é totalmente mal, ele tem alguma razão. O bloco que é visto como protagonista tem seus problemas também, e as melhores séries todas são assim, todas têm essa crítica. Até Star Wars, que a princípio parece tão maniqueísta, ela tem essa dinâmica, essa crítica interna também. Até em O Senhor dos Anéis se vê isso. Ou seja, não tem como se fazer um maniqueísmo puro de uma forma minimamente sofisticada. Ele é necessariamente estúpido, ele necessariamente emburrece, ele simplifica as coisas. Mas retomando, não se pode fazer uma leitura maniqueísta do Homelander. Ele não é mau, o Homelander é muito mau, muito cruel, muito sádico. Não, porra! Ele faz coisas terríveis, não tenha dúvida. Mas observa que tudo que ele faz sempre tem um propósito, a não ser talvez uma reação assim, imediata, como ele mata aquele carinha lá no final da primeira temporada, né? Aquilo teve uma importância significativa, porque naquele momento todo mundo se chocou. Quando ele mata aquele cara, ele simplesmente jogou uma lata nele, ele reagiu. Mas aí depois que aconteceu, as pessoas aplaudiram a atitude. Aí, claro, alguns podem ter feito isso por medo, alguns podem ter feito isso porque realmente gostaram da atitude, porque viram sentido, e que até, você chega para um super ser, comete uma agressão contra o filho dele, apesar de tudo, uma criança, e você vai querer que o cara não reaja. O ideal é que não fosse uma reação letal, não precisava, né? Mas o fato é que aquilo ali simbolizou que ele tem um público que não vai largar dele de jeito nenhum, por pior que seja as coisas que ele faça. E essa é a parte interessante. De uma certa forma, muita gente está tentando levar isso na direção da crítica ao trumpismo, né? E você vê que não é tão bem assim, é um pouco mais sofisticado do que isso. E algumas pessoas podem até levar na direção da crítica ao bolsonarismo, né? Já tem gente fazendo essas alegorias aí de Capitão Pátria com Bolsonaro, né? Mas não é assim.
O Homelander, ele tem uma visão grandiosa, ele tem planos grandiosos, ele tem umas ambições maiores, além da necessidade de laços familiares genuínos, de ser genuinamente amado. E não encontrando esse amor real, esse é um dos motivos pelo qual ele às vezes faz coisas tão terríveis. Mas mesmo as coisas que ele faz sempre tem propósito. Você pode observar, ele matou o Supersônico porque tinha um objetivo, teve um motivo para ele fazer aquilo. Talvez não precisasse ter matado, mas não foi uma coisa gratuita. Todos os personagens todas as pessoas que ele mata ao longo da série têm um propósito, que aliás, aí eu já tenho assim já faço uma crítica. Por que ele não matou o diabo do Edgar? Não vejo nenhum motivo para ele não ter matado aquele cara. Nem que fosse assim, às escondidas. Entende? Mas bem, o que eu queria colocar é que essa série, sim, ela é muito interessante, para o vídeo também não ficar muito longo, né? Quase 1 hora. É uma série que merece ser vista. Eu acho até que exagera muito essa parte de violência, essa parte de sexo. Eu não tenho, me parece esse negócio feito para adolescente, assim, sabe, para ficar se afirmando. Eu não tenho mais paciência para essas coisas. Acho que a série podia ser mais, atenuar um pouco nisso, ficaria melhor. E ela tem camadas de leituras mais profundas. E o que eu nem falei nos personagens, no Hug, né, do arco dele, a questão da namorada que ele perdeu, que são coisas temáticas muito interessantes. Eu falei pouco do Billy Butcher também, eu foquei mais no Homelander, que eu acho que é o aspecto mais interessante nesse sentido, para você fazer essa crítica do anti-super-homem, né? E é aí que está a grande sacada, aquele diálogo que ele tem com o espelho, quando o Homelander vê sua própria outra personalidade no espelho. Você vê que ele é um típico questão de super-homem nietzschiano. Veja só, o cara já é o super-homem físico, o super-homem mesmo da DC. Ele pode ser o super-homem nietzschiano. O que é o super-homem nietzschiano? É o homem que está acima dos valores tradicionais da sociedade, é aquele cara que, em termos freudianos, vai além do superego, é capaz de redefinir o mundo de acordo com a sua própria visão, e ele mesmo estabelece a sua relação, a sua código moral. Não quer dizer que ele não tenha ética. O super-homem nietzschiano é o cara que tem uma ética que ele mesmo determinou, que ele mesmo embasou. Ele não segue a ética dos outros. Só que para ele poder fazer isso, ele tem que ter um grau de desenvolvimento muito maior. E não estou dizendo que a ética seria necessariamente uma coisa que a gente aprovaria. O ponto não é esse. Tem uma passagem muito interessante no Batman vs Superman, né, que é quando um psicólogo dando entrevista na TV fala o seguinte: a gente passa a vida inteira pedindo ajuda de Deus, pedindo para vir um Salvador. E quando chega um extraterrestre super poderoso, capaz de nos fazer coisas, nós vamos querer que ele siga nossas regras? Para quê? Se a gente está precisando de alguém vir nos salvar, a humanidade precisa ser salva, como que a humanidade quer empurrar as suas próprias regras em cima daqueles potenciais salvadores? Mas isso para dizer a ideia, o Homelander, ele já sendo o super-homem físico literal, ele pode ser o super-homem nietzschiano, mas enquanto ele estiver preso nessa imagética, nessa moralidade de massas, de querer ter uma imagem que corresponde a determinados valores socialmente estabelecidos, ele nunca vai dar esse passo. Esse passo foi dado nesse último episódio da primeira temporada, a partir do momento que ele toma uma atitude, que é uma atitude extremamente controversa, mas que é uma atitude que ainda pode ser defensável de acordo com um determinado viés. Aliás, a humanidade sempre achou que determinadas ofensas contra os deuses, contra os grandes governantes, especialmente quando eles são muito adorados, podem ser punidas com a morte. Foi mais ou menos o caso que aconteceu ali. Ele tem agora os elementos para se tornar o super-homem nietzschiano, assumir o papel de Deus que ele tem na Terra. E é aí que a barra vai pesar, porque se até agora a situação foi problemática, se o Homelander assume o poder diretamente de uma forma clara, o que ele não seria capaz de fazer? Apesar de todas as coisas de toda a leniência que eu tenho com o personagem, ele não me parece que tenha a estrutura psicológica suficientemente desenvolvida para conseguir criar, por exemplo, um governo estável. Aliás, vários momentos dessa terceira temporada deixam claro que ele não tem. Ele precisaria de ajuda. Mas ele tem um problema de um ego assim mal resolvido também, que torna ele difícil de se lidar. Quem seria capaz de lidar com o Homelander? Os poucos personagens que tiveram alguma capacidade de fazer isso foram sendo mortos na série, foram sendo retirados. Mas para isso existe o The Boys. O The Boys é a unidade que faz a contenção dos super-heróis. Como é que eles vão lidar com isso? Toda a trajetória da terceira temporada foi tentando descobrir uma forma de matar o Homelander. Até que descobriu que aquela forma seria o Soldier Boy. E parece que a situação só fez foi piorar, né? É que, aliás, abre uma crítica também, né? Porque parece que só tem super-heróis nos Estados Unidos mesmo, né? Porque
A Rússia pegou o Soldier Boy, ficou lá na União Soviética um tempão e... pra quê, né? Fizeram várias experiências, eles não têm. É uma coisa que seria interessante seria que, de repente, se o Homelander assumisse realmente um papel mais ativo de poder nos Estados Unidos, né? E de repente surgisse lá um outro lá na Rússia, né? Também vai ser o Putinlander, né? Seria interessante, né, esse desenvolvimento. Agora, então vamos ver o que isso vai se desenvolver, mas eu acho que tem muitos elementos, e até agora os produtores conquistaram minha confiança. Eu espero que eles pelo menos não estraguem nada daqui para frente. Claro, eu acho que essa temporada poderia ter terminado com a morte do Homelander, poderia fechar a história de uma forma satisfatória, pode terminar dessa forma, pode acontecer um evento assim catastrófico. Uma coisa que seria interessante seria a situação chegar num momento tal, mas vir uma ameaça totalmente anormal que só o Homelander poderia deter. A gente pensa, tá vendo, se a gente tivesse matado esse cara, a gente tinha se ferrado. Talvez uma ameaça até extraterrestre, não sei. É muito difícil a gente ter o que o pessoal vai fazer, né? Mas fica essa reflexão. O Homelander é um personagem complexo, um personagem profundo, é um personagem que carrega vários símbolos ali e permite níveis de leitura muito mais sofisticadas do que qualquer tipo de simplismo que você tenha para lidar com ele. Eu acho o personagem melhor da série, o personagem que mais chama a minha atenção. Ele é extremamente problemático. Assim, eu continuo defendendo a tese. Numa situação real e você tendo uma oportunidade, você tem que matar aquele cara o mais rápido possível, porque você não tem como você confiar nele. Mas ainda assim, não sendo isso possível, você tem que lidar com ele. Você tem que ser capaz de estabelecer uma forma de diálogo e uma forma de controle. Que no momento, a única que teria alguma chance de fazer isso seria Starlight, mas ela também perdeu já o rumo há muito tempo, né? E aí vamos ver como é que vai ficar a questão do filho dele, né? Que o filho dele tem o potencial para ser o próximo Homelander, aparentemente tem os mesmos poderes do pai, mas ele pelo menos terá um pai, teve uma família, teve uma infância mais ou menos normal, né? Então isso certamente vai alterar o modo como ele vai se desenvolver. Vê que na verdade o Homelander é um caso único, né? Porque quase todos os outros foram crianças normais que receberam o composto e desenvolveram poderes. O próprio Soldier Boy foi uma criança normal, mas o Homelander não foi. O Homelander foi um rato de laboratório. Isso o torna o personagem mais interessante. Claro, teria muito mais coisas para falar sobre The Boys. Se alguém tivesse um interesse maior, você poderia até fazer uma live só sobre isso. É uma série bastante profunda, muitos elementos interessantes a ser discutidos. Mas eu vou me alongar muito não, senão esse vídeo vai chegar em 1 hora. Eu vou ficar por aqui mesmo. Aliás, eu deixei o roteiro mais ou menos, ponto desse vídeo. Estou gravando ele tardiamente, já para ter gravado uma semana atrás. Estou assistindo também o Stranger Things. A 4ª temporada eu acho que começou de um jeito assim, meio esquisito, mas melhora muito a segunda metade. Pelo menos dos dois últimos episódios 5 e 6, melhora espantosamente. Pretendo fazer também alguma coisa sobre o Raised by Wolves. Assisti a 1ª temporada só por enquanto. Ainda não assisti a 4ª de Cobra Kai. Tem muita coisa para ver aí pela frente, muita coisa interessante para ser debatida. Eu sou o Marcos Valério XR, em 17 de julho de 2022. Obrigado por sua atenção.